Olá, povo, boa tarde. Vão me dizendo aí se estão me ouvindo, quem vai entrando, se estão me vendo bem, para que a gente possa começar a nossa live do dia da Sexta-feira Santa, né, gente? Um feriadinho. Como a gente tá tão em casa, a gente até esquece que existe feriado, né, gente? Tantas coisas que a gente tá fazendo dentro de casa que a gente esquece que hoje é feriado. Muitas pessoas tinham esquecido que hoje é feriado, que domingo é Páscoa. A gente se perde um pouco aí no dia a dia, né? Seja bem-vinda, Viviane, seja bem-vinda, Paula. Clarice, beijinho, minha linda. Obrigada pela presença. Então, vão me dizendo aí se está me vendo bem. Como sempre, né, minha gente? O calor, obviamente, vocês imaginam, né? Hoje eu trouxe meu lencinho, obviamente. Então, hoje, na Sexta-feira Santa, a gente vai aí falar sobre um tema bastante importante nesse momento atual que estamos vivenciando. Daniela, obrigado pela presença. Leandro, obrigado pela presença. Nós vamos falar sobre dependência anestésicos diante do coronavírus, né, do Covid-19. E eu achei um tema bastante importante a gente falar, até porque todo mundo sabe que a minha especialidade, né, uma das minhas especialidades é na parte de dependências, e como eu tenho vários pacientes com essa patologia tão grave, né, eu resolvi a gente poder estar discutindo um pouquinho, poder falar um pouquinho sobre esse assunto nos dias atuais. Claro que se a gente for falar só da dependência, a gente exclui várias outras pessoas diante de um determinado comportamento. Por isso que eu coloquei dependências e anestésicos, que a gente vai perceber que não precisamos ser dependente para estar utilizando os anestésicos no dia a dia. E eu acho que é um tema bastante importante para que a gente vá se percebendo no dia a dia aí que a gente está vivenciando, tá? Ô, gente, só para contar rapidinho aí, seja bem-vindo, Antônio, obrigado pela presença. Karen, obrigado pela presença. Vocês sabem que eu assisti um filme, e só um adendo, viu, gente? Só um adendo. Eu assisti um filme essa semana, chama Modo Avião. É um filme bobinho, viu? É um filme bobinho. Mas teve um determinado momento no filme, que era quase no final, é uma youtuber, e que ela é compulsiva por internet, compulsiva pelo celular, nas redes sociais. E aí, ela bate o carro, ela traz aí várias questões, vários prejuízos, e os pais mandam ela para o interior para ficar com o avô. E aí, depois de passado muito tempo, a empresária dela vai buscá-la lá no interior. E aí ela vira e fala, ai, olha, eu não quero mais ser youtuber, eu gostei de ficar aqui, eu quero me conhecer melhor. E, gente, a resposta da empresária... Ela falou assim, olha, linda, não faz isso não. Porque você se conhecer melhor é o primeiro passo para você começar a se odiar. Eu achei isso, gente, de um lado uma comédia maravilhosa, mas de outro lado, o quanto que eu trabalho aqui com vocês, da gente estar se conhecendo. E aí, quando eu ouvi isso no filme, automaticamente me remeteu falando com todo mundo sobre isso. Se conheça melhor, é importante se conhecer melhor. E realmente tem essa questão. Muitas coisas a gente vai se deparar com a gente que a gente não vai gostar. E aí, periga realmente a gente ficar revoltado com a gente em alguns momentos, né? Então, só foi um adendo porque eu lembrei disso e eu vou falar aqui em alguns momentos, como falo em várias lives, sobre a importância da gente se conhecer melhor, né? Então, é por isso que eu quis trazer esse adendo aí para vocês. Seja bem-vinda, Marcela, obrigado pela presença. Bom, então vamos lá começar, gente. Eu peguei alguns dados importantes bastante interessante aí sobre dependência anestésicos nos dias atuais. E vocês sabem que o Covid-19 ele tem a base dele é atacar o sistema respiratório. Então, por que eu achei interessante a gente trazer um pouquinho sobre isso? Porque exatamente o usuário de substâncias fumadas, né, ou cheirada, ela vai afetar o sistema respiratório, né? É um dos pontos principais do uso de alguma substância é o sistema respiratório. E o Covid-19, uma das coisas mais que eles divulgam é afetar o sistema respiratório.
Também, alguns pacientes que fazem uso de opioides e metanfetamina, eles vão ter o quê? Os efeitos colaterais desse uso de opioides e das metanfetaminas, elas vão desencadear algumas questões na saúde respiratória e pulmonar. Então, veja, quando a gente fala de substância em geral, olha o quanto que isso vai ser mais amplo quando a gente está falando do sistema respiratório. Não sei se as pessoas se atentam tanto com a questão da dependência, mas é uma patologia tão grave, tão sensível, tão delicada, que ainda assim nos dias de hoje não é olhado por muitas pessoas como uma doença, como uma patologia. É olhado como uma pessoa safada, uma pessoa pilantra, uma pessoa que não tá nem aí com a vida. E que, na verdade, gente, qualquer patologia, né, é uma doença. Como eu sempre falo, ninguém escolhe ser doente. Agora, a escolha da qualidade de vida saudável é a escolha de cada um, né? Então, o dependente, ele além de ter essa patologia tão grave, que é tão sofrida, que é tão angustiante, ele também tem esse rótulo aí social. Eu sempre falo para eles que dependência é igual tatuagem. Você faz a tatuagem, mesmo que você vá lá e tire a tatuagem, a mancha, ela vai permanecer. É a mesma coisa, mesmo que eu fique abstinente a minha vida inteira a partir de hoje, eu sempre vou ficar rotulado como uma pessoa que fez uso de substância. Sempre vai ser julgado na nossa cara os comportamentos e prejuízos que eu tive diante desse uso. Então, eu preciso desenvolver recursos para lidar com essa realidade. E aí, são questões que a gente vai precisar desenvolver no dia a dia. Seja bem-vinda, Luciana, obrigada pela presença. Então, o que acontece? É importante que a gente, quando eu falo para vocês que a gente precisa desenvolver uma rotina e perceber o nosso dia a dia, perceber as nossas sensações e sentimentos nos momentos atuais, principalmente, porque a gente tem que fazer isso todos os dias, a todo momento, não é só quando uma crise acontecer, a gente precisa estar se conhecendo, se percebendo, se olhando a todo momento, e nessa situação que nós estamos vivenciando, mais ainda. Por quê? Porque todo quadro de dependência, todo quadro de uso anestésico, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, ele vem para encobrir o real motivo que me faz fazer esse uso de algum comportamento ou substância, né? O número de bebidas alcoólicas nesse momento aumentou 20% com relação à não vivência, a não momento do coronavírus. Então, é um número muito grande, pensando que as pessoas estão em casa trabalhando, né? Pensando que as pessoas estão em casa trabalhando. Se eu estou em casa em home office trabalhando, como que aumenta 20% o uso de compra e o uso de bebida alcoólica? É muita coisa, né? Então, a bebida, como todo mundo sabe, ela é depressora, né? Por mais que ela traga uma estimulação inicial, ela tem aí uma base depressora sempre quando eu estou finalizando esse uso ou pós-uso. Então, as pessoas, elas ficam mais melancólicas, elas ficam mais para baixo, né? E isso, tanto para o deprimido, que já é deprimido, que já é ansioso, vai agravar o quadro dessas pessoas. E quem não vai desenvolver alguns sintomas parecidos com esses quadros de ansiedade, com esses quadros depressivos. Então, veja, eu não preciso ser dependente para aquele uso do álcool anestesiar algum desconforto meu, nesse momento que nós estamos, e me deixar mais ansioso, e me deixar mais deprimido. E por que eu falo que eu não preciso ser dependente? Porque sou eu que preciso avaliar qual o papel daquele comportamento, qual o papel daquele uso diante da realidade de hoje, tá? Então eu preciso saber por que eu estou fazendo uso daquela bebida em determinado momento que eu estou dentro de casa. É porque eu estou de saco cheio de estar dentro de casa? É porque eu estou irritado? É porque eu não estou conseguindo dormir? Então, qual o motivo
que me faz fazer aquele uso do álcool? Qual o motivo que faz eu ficar mais tempo na internet, mais tempo nas redes sociais, do que se fosse um dia aí que eu estivesse trabalhando, que eu estivesse fora de casa, que eu estivesse externamente? Uma das orientações que a gente tem para as pessoas ansiosas, para as pessoas deprimidas, é o quê? Não se isole. Não é essa orientação médica, inclusive, essa orientação psicológica, inclusive, não se isole, para você não entrar, né, nessa dinâmica. Seja bem-vinda, Michele, obrigado pela presença, para não entrar nessa dinâmica. Então, essa é a orientação que nós damos. E veja, hoje, qual que é a orientação que nós estamos tendo? Se isole. Então veja o quanto que isso vai sim desencadear algumas questões psíquicas em que as pessoas elas não se dão conta desse desenvolvimento de alterações de humor por causa que estão dentro de casa. Seja bem-vinda, Adriana, obrigada pela presença. E isso é importante porque a gente vai usando os anestésicos tão naturalmente que a gente não se dá conta que a gente está anestesiando, que a gente está com dificuldade de entrar em contato com algumas sensações e sentimentos que nós estamos vivenciando diante desse momento de isolamento. Esse isolamento social, como a gente falou, ele traz diversas constatações que durante o dia eu não faço. Então, hoje, por exemplo, a gente constata, de repente, que eu sou uma pessoa intolerante, ou que de repente eu não construí nada na minha vida, ou que eu peguei não consigo lidar com as minhas frustrações, não consigo lidar com as regras, né? Porque essa regra de isolamento social, as pessoas elas ficam muito desconfortável, que eu sempre brinco que são os mimados, os birrentos, né? Impôs alguma coisa, eleva a defesa. E aí as pessoas ficam muito desconfortáveis, ficam irritadas, né? Querem fazer o enfrentamento, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí até acontecer alguma coisa com alguém do seu meio. Até acontecer alguma coisa com alguém que você ama. Até acontecer alguma coisa com você. Porque enquanto tá com o vizinho, né? Que eu sempre ouço isso, né? A gente acha que sempre vai acontecer só com o vizinho. Eu continuo fazendo as coisas. Só que eu não posso esquecer, e eu sempre falo isso, que eu sou vizinho do vizinho. Logo, acontece comigo também. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigado pela presença. Vocês entendem? Seja bem-vinda, Andréia. E mande parabéns para Dani, Andréia, minha cunhada maravilhosa. Obrigado, viu? Mande um beijinho para ela. Leonardo, obrigado pela presença. Então, é importante que eu perceba, minha gente, exatamente se eu estou utilizando algum anestésico nesse momento de isolamento. Como que eu vou perceber isso? Eu me percebendo nessas sensações, nesses sentimentos. Seja bem-vinda, Joelma, obrigado pela presença. Eu vou me percebendo como que eu me sinto, quais são as reações que vão tendo no meu dia a dia. Para quê? Para que eu pegue e vou analisando esse contato comigo mesmo, se eu vou estar anestesiando essas sensações, os sentimentos desconfortáveis, né? Então, como eu estava falando para vocês, esse desenvolvimento, é que eu notei algumas coisinhas aqui, viu, minha gente? Para que eu possa aqui, para eu não esquecer, né? Porque senão eu pego e esqueço. Como a gente tem que desenvolver essa rotina do dia a dia, como a gente tem que desenvolver uma disciplina que nem sempre no dia a dia a gente começa a demandar muito da gente. Não tem muito do outro, né? Sempre a gente delega para o outro. Seja bem-vinda, Juliana, obrigado pela presença. Sempre a gente vai delegando para o outro quando as coisas não dão certas, quando as coisas empacam, quando as pessoas elas não cumprem os seus combinados. A gente sempre delega para o outro. Hoje eu constato que tudo está na minha mão. Não tem mais eu ter que responsabilizar o outro. Não existe mais isso. Existe que exatamente eu. Seja bem-vinda, Grace. Obrigado pela presença. Eu que estou no meu comando.
Eu que vou desenvolver essa disciplina. Eu que vou me organizar a hora que eu vou acordar. Eu que vou organizar a hora que eu vou almoçar. A hora que eu vou dormir. A hora que eu vou fazer minhas atividades. A hora que eu vou arrumar a casa. A hora que eu vou fazer comida. Então, a hora que eu vou cuidar das crianças. A hora que eu vou estudar. A hora que eu vou ler um livro. A hora que eu vou assistir televisão. Tudo isso está dentro do meu comando hoje. A responsabilidade é minha. Se eu não treinei, foi responsabilidade minha. Não foi por causa do trabalho, que o trabalho eu estava lá e aí pediram para eu ficar por causa de uma reunião e eu não consegui ir para academia. Hoje não tem mais isso. Então a responsabilidade hoje fica totalmente minha. E eu constato que nunca foi o trabalho, que nunca foi o namorado, que nunca foi a namorada, que nunca foi o amigo, que nunca foi o trânsito, que sempre foi eu que me boicotei. Sempre foi eu que não seguia, né, que não caminhava adiante os planejamentos que eu tinha. E a dependência, o anestésico, vem muito nisso. Eu fico muito vulnerável, porque quando eu estou intoxicado, gente, quando eu estou em uso, né, quando eu estou bêbado, quando eu estou intoxicado por cocaína, por maconha, quando eu estou muito tempo assistindo uma televisão, quando eu estou fazendo... Tem joguinho, né, nas redes sociais, tem joguinhos que equipara aos cassinos, né? Quando eu estou envolvido em tudo isso, eu esqueço de comer, eu esqueço de ir no banheiro, eu esqueço de beber água, eu esqueço de tomar meu remédio, eu esqueço de me cuidar. Tiago, obrigado pela presença. Eu esqueço de me cuidar. Eu esqueço de olhar para as necessidades básicas que eu preciso. E aí o que acontece? Eu vou o quê? Eu vou validando, vamos colocar essa palavra, a importância daquela base, a importância do básico. Você vê que as pessoas hoje em dia, principalmente questões do comercial, né, profissionais comerciais, eles estão preocupados em quê? E angariar novos clientes, como profissionais da saúde, psicólogos, por exemplo, em querer o quê? Ter mais pacientes, em querer ir atrás de pacientes. E que, na verdade, gente, se a gente conseguir manter minimamente os clientes que nós temos, minimamente os pacientes que nós temos, já está de bom tamanho. Porque com toda essa crise que está existindo, as pessoas elas estão desesperadas, elas estão com medo, elas não sabem o que vai acontecer. Então elas estão desencadeando o quê? Um comportamento muito mais impulsivo de começar a pensar unicamente, eu preciso comer e preciso morar. Unicamente. E aí a gente esquece da importância do cuidado da saúde emocional. O cuidado de eu me perceber que eu preciso continuar me cuidando, principalmente questões clínicas. Quem é diabético, quem é hipertenso, quem tem uma tireoide descompensada, tratamento da oncologia, tratamento de DST. Então, tudo isso precisa se permanecer, minha gente, porque são públicos que estão vulneráveis. São os públicos que estão vulneráveis a essa realidade que nós estamos vivenciando. Então, se eu não consigo estar minimamente saudável, eu começo a deixar isso de lado. E quando eu estou intoxicado, quando eu estou em uso, quando eu estou envolvido em determinado comportamento, eu começo a deixar todas essas questões de lado. Ou seja, eu tenho uma quebra, né? Eu tenho uma quebra nesse cuidado que eu tô tendo, que eu tinha até então comigo. Então a disciplina, né, a rotina que eu preciso ter, um olhar muito mais apurado, que eu preciso ter muito mais presente sobre o meu comando, é muito maior. Fica muito maior essas questões, né? Se a gente for pensar no aumento de agressões contra mulheres, contra crianças, relacionamentos, né? O quanto que aumentou o número de brigas, de discussões, de conflitos, não está escrito. Por quê? Porque até então, minha gente, eu não convivia tanto dentro de casa, eu não convivia tanto nessas relações. Eu dividia todo o meu tempo em quê? Em trabalho, em estudo, academia, exercício, amigos, happy hour e
as minhas relações amorosas, minhas relações familiares, minhas relações com a amizade. Hoje não tem isso. Hoje nós estamos intensamente vinculados a essas relações e também vivenciando essas relações, querendo ou não. Então, desencadeou um número de discussões. Seja bem-vinda, Cristina, obrigado pela presença. O número de discussões e conflitos absurdamente. Por quê? Porque divisa eu ir lá dialogar ou me expressar. Olha, não tô no momento, gostaria de ficar no meu canto, sabe? Tô meio desconfortável. Divisa eu fazer isso, o que eu pego e faço? Eu ajo agressivamente. Eu atuo, né? Eu ajo impulsivamente no modo do quê? De atacar. Então eu tô com raiva, eu vou atacar, obviamente, quem está ao meu redor, quem está próximo de mim. Eu não consigo e eu preciso que identificar o porquê que eu estou com raiva, o porquê que eu estou bravo, o porquê que eu estou mal-humorado. Eu preciso identificar isso. O outro não tem nada a ver com você, né? O problema é seu, o problema não é do outro. É a mesma coisa a questão do beber. Então eu vou beber, né? Porque assim eu bebo, eu esqueço. Hoje aumentou o número de happy hours nas redes sociais, né? Então as pessoas se encontram para conversar e ficam bebendo, né? E ficam bebendo lá, sendo que nem faziam isso no dia a dia. No dia a dia nem olhar para a cara do povo, no dia a dia nem se encontravam. E agora tem a desculpa que está no isolamento social, por isso que nós estamos agora conversando bastante nas redes sociais e aí nós vamos fazer o nosso happy hour. Mas nunca teve happy hour. Nunca teve happy hour, minha gente. Então, veja, o modo que eu vou utilizando os anestésicos pelo meu desconforto, ele também, hoje no isolamento social, ele vai trazendo argumentos. Ele vai trazendo... Eu alego, né? Vou trazendo alegações o porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque não tenho nada para fazer, porque eu estou muito com tempo ocioso, porque isso está me deixando muito irritada, eu não estou suportando ficar dentro de casa. Mas até ontem, gente, as pessoas estavam contando os feriados prolongados que iriam ter para que eu pegasse e pudesse ficar em casa. As pessoas contaram os feriados que iriam ter esse ano. E agora que eu estou dentro de casa, as pessoas estão desconfortáveis que estão dentro de casa. Você vê como eu falei uma live aí anterior sobre a síndrome do insatisfeito. Eu fico nessa dinâmica insatisfeita que nada para mim vai ser confortável. Então, se eu falar com você durante uma hora, eu vou reclamar que não foram duas. Se você não me ligar, eu vou reclamar que você não me ligou, mas se você me ligar, eu vou reclamar o horário que você me ligou. Então, tudo, se eu não me percebo que eu que sou o resmungão, né, que eu que sou insatisfeito e que a satisfação, ela não vem do externo, ela vem do interno, essa construção real do interno, né? Eu sempre vou usar essas desculpas, eu sempre vou estar reclamando, eu sempre vou justificar o porquê eu faço aquilo. Muitos dependentes falam isso. Ah, mas eu bebo, eu faço uso de maconha, de cocaína, eu jogo na maquininha, né? Eu compro porque eu sou dependente. Não dá para ficar justificando porque eu sou doente, eu faço isso, né? Eu tenho que ter, como eu falei, ninguém escolheu ser doente, mas a escolha da qualidade de vida saudável é de cada um. E é trabalhoso desenvolver qualidade de vida saudável, é trabalhoso, minha gente, porque eu preciso a todo momento me policiar, não é fazer só o que eu quero. É fazer o que é preciso, é fazer o que é necessário. Ai, não quero levantar da cama. Problema seu, você não quer levantar da cama. Você tem que levantar, porque você tem que se exercitar, você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que cuidar de casa, tem que tomar banho. Então, coisas mínimas que a gente precisa fazer, que independe se você está com vontade ou não. A vontade, ela é secundária. Se surgir, logicamente, algum momento que eu possa escolher não levantar da cama, que eu possa escolher não fazer nada, porque eu não fazer nada, é fazer alguma coisa, que é o nada, né? Mas eu poder fazer essas escolhas dentro dessa qualidade, dentro dessa rotina saudável em que eu vou desenvolver, sem problema nenhum. O problema é as pessoas não estarem conseguindo lidar com esse isolamento social. Então eu estou anestesiando, o quanto de pessoas que já chegaram a engordar é uma coisa absurda. Em questão de um mês,
né? Então, você vê, as pessoas anteriormente postavam, né, coisas nas redes sociais, coisas do dia a dia. Seja bem-vinda, Priscila, obrigada pela presença. Coisas do dia a dia, né, do seu trabalho, do parque, na academia, e N situações aí que as pessoas postavam. Verdade ou não? Não sei, mas postavam. Hoje, o que a gente mais vê postagens, fora as lives, que hoje, menino, hoje tem tanta live, né, da noite, período da noite, é tanta live que existe, que nunca vi tanto, que nunca eu vi o avalanche de lives que existem hoje. Tem live de cantor, é live não sei do que, é live... É tanta live em que as pessoas, elas ficam o quê? Desesperadas, qual live eu vou assistir? Qual live eu vou me conectar? De tanta live. Então, muitas opções desencadeia também uma ansiedade. Muitas opções desencadeiam uma angústia, que é o que eu falei das notícias. Não dá para eu ficar com muitas notícias no meu dia a dia, porque vai me desencadear ansiedade, porque é muita coisa, é muita angústia. Então, eleja um horário fixo, um horário aí, no seu dia a dia que você vai ver a notícia. Eleja qual que é o objetivo que você tem hoje. Qual que é o ponto principal que hoje você tem no seu isolamento social? Porque não adianta assistir uma live de finanças, gente, se meu objetivo hoje é eu tentar desenvolver uma rotina para minhas atividades físicas. É eu tentar desenvolver uma rotina para uma alimentação com qualidade. Então vamos procurar lives que desenvolva esse tipo de assunto. Não adianta eu querer ficar pegando vários tipos de assuntos unicamente para preencher, né, para tapar buraco, que isso é anestésico. Isso é anestésico, tapar buracos, né? Então, como que a gente vai fazendo isso? Se percebendo, né? Se olhando, se sentindo, né? Essas relações que a gente está tendo no dia a dia com os filhos, com os sobrinhos, com o pai, com a mãe, consigo mesmo, tá muito conflitante por causa disso. Eu estou me deparando com questões que até então eu não existia. Até então, só a professora lá da escola sabia como seu filho é mal criado, como seu filho é birrento. Você não se dava conta que você ficava 2 horinhas com ele, né? Só agora você está vendo, de repente, que o seu companheiro ou sua companheira, ele é um pé no saco. Porque até então você chegava em casa, 1 horinha ficava lá, comia, tomava banho e tal, e logo ia dormir. Não tinha convívio, não tinha contato. Só hoje você está se dando conta o quanto você é procrastinador. Seja bem-vindo, Valdinei, obrigado pela presença. O quanto você é procrastinador, o quanto que você é preguiçoso. Que para o outro você levantava de manhã para fazer as coisas porque você recebia um dinheiro, um salário, por isso que você levantava. Mas não é porque você queria, só que você não se dava conta. Hoje você se dá conta que para você não faz nada, você não levanta cedo para fazer suas atividades, você não faz nada por você, você faz para o outro. Para o outro, as pessoas, elas levantam cedo, elas gastam dinheiro. Seja bem-vinda, Tatiana, obrigado pela presença. Gasta dinheiro, né, um tanto lá, um valor X. Agora, consigo, a pessoa não tem coragem de gastar o mínimo. As pessoas reclamam, né, que não tem dinheiro, mas para agradar o outro, nós temos na época de Páscoa, por exemplo, não se tem R$ 1, né, ou €1, né, dependendo aí onde você esteja, $1, seja lá o que for. Só que acontece, para o outro, eu me endivido. Eu passo cartão de crédito, parcelo não sei quantas vezes para comprar ovo de Páscoa para o outro. Para quê? Para agradar o outro, para ser aceito para o outro, para cumprir uma imposição que é feita socialmente, que tem que dar ovo de Páscoa, né? E para mim eu não faço isso. Para mim eu não quero, não tenho coragem de gastar, né? Que cuidar da saúde emocional é isso. As pessoas vivem falando que não tem dinheiro para fazer um processo terapêutico, para fazer uma terapia, seja lá o que for, mas que no dia a dia, quanto você gasta de bebida? Quanto você gasta na boca? Quanto você gasta de joguinho pela internet? Quanto você gasta de apostas nas redes sociais? Você já fez as contas quanto você gasta? Né? Quanto que eu gasto no meu dia a dia diante aí dos anestésicos que eu vou utilizando? Tô nervosa? Tô nervoso? Vou pro shopping gastar. Só que hoje não tem mais shopping para gastar. E aí? Como que eu estou anestesiando? Como que eu estou cobrindo essas sensações e sentimentos desconfortáveis? Porque o perigo é o deslocar. Desloca que eu nem dou conta, eu nem me percebo. Porque, minha gente, ler livro é importante.
É muito interessante, muito legal ler livro. Agora, você me falar que em um dia, em 2, 3 dias, você lê os 3, 4, 5 livros, isso não é saudável. Não é, me desculpe, não é saudável. Porque você está o tempo todo lendo um livro. O tempo todo lê um livro. Ver série é legal? Sim, eu maratonei, viu, gente? Semana passada a série La Casa de Papel, 8 episódios, olha que maravilha. Mas eu o quê? Eu trabalhei durante a semana, eu me organizei para isso, eu não deixei de fazer nada por causa que eu fiquei assistindo a La Casa de Papel. A questão é eu pegar e não sair mais da frente da televisão assistindo todas as séries possíveis que existem dentro da televisão, dentro da Netflix, por exemplo. Porque eu esgoto, né? Eu esgoto as séries e aí começo a reclamar que não tem outra, não tem mais nada novo. Nossa, devia publicar coisas novas, deviam colocar outros filmes, tudo repetido. Mas não é que é tudo repetido, é porque você assistiu tudo em pouco espaço de tempo. Ela divulgou o número ali de filmes, de série, de minissérie, esperando que isso iria ser consumido num período tal. Só que as pessoas, pelo isolamento social, estão consumindo isso num curto espaço de tempo, né? Seja bem-vinda, Michelle, obrigado pela presença. Então, a responsabilidade não é do Netflix, é sua. Que o quê? Compulsivamente, né, está demandando muito ficar na frente para assistir todas as séries, assistir todas as minisséries e tudo que está passando, obviamente, na televisão. A mesma coisa que do comer, né? O quanto que eu estou comendo, né? Aí vem a desculpa qual? Estou estimulando meus dotes culinários. Gente, estimular os dotes culinários é uma coisa, comer o dia inteiro é outra, tá? Ou então dormir o dia inteiro. Ou então não dormir, ou seja, tudo que está em exagero, tá? Então vocês percebem, gente, que quando eu falo de dependência anestésico, não necessariamente eu só estou falando da dependência. O anestésico, ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que a dependência. Em torno de 14, 15% da população é dependente de álcool. 93% da população bebe. Tá? 4% em média da população são dependentes de maconha e 1% mais ou menos é dependente de cocaína e crack. Ou seja, no uso anestésico, é muito mais do que esses números que eu estou passando para vocês, como a questão do aumento da compra de bebida alcoólica, que é em 20%, em alguns lugares aumentou 100 vezes mais, né? Então, veja, o anestésico que eu estou usando dia a dia é aumentar 20% no momento que eu estou trabalhando em casa, que eu estou no isolamento social, né? Eu não estou de férias, eu não estou no oba-oba. Porque para aumentar 20%, minha gente, é igual como se você achasse que está em festa. É como se você achasse que está em festa, né? E não está, porque você tem que ter sua rotina, você tem que fazer suas coisas, você tem suas obrigações, você tem suas responsabilidades. Como que no meio de tudo isso aumenta 20% de bebida? É uma coisa absurda. Como eu falei em alguma live aqui, o número de benzodiazepínico, que é o Zolpidem, que é um benzodiazepínico, do ano retrasado para cá aumentou em 600%, que é o estimula, que é o ai, como chama? Que vai dar uma organizada no sono, tá? Aumentou absurdamente. É uma época que a gente mais está falando sobre saúde mental, uma época que a gente está mais falando sobre saúde emocional, e paralelo a isso vem um aumento de 600% do aumento de medicação para dormir. Por que eu preciso dormir tanto? Por que eu não estou conseguindo lidar, por exemplo, com a minha insônia? Por que eu não consigo lidar com esse desconforto, né, que é ficar com o olhinho aberto? O que será que está desencadeando? Eu preciso perceber o que é que está alterando esse sono. Por que eu não estou tendo qualidade de sono? Porque capotar, gente, não é ter qualidade de sono. Porque eu capotei, não é ter qualidade de sono. Tá? Então, vocês percebem? Olha o quanto de anestésicos nós temos no nosso dia a dia sem nos dar conta. E eu preciso me dar conta desse anestésico, né? Eu preciso me olhar diante de todas essas questões que a gente está tendo no dia a dia, né? Essa questão
do uso do happy hour, por exemplo, de conversar mais com as pessoas, por exemplo, ela vem, se ela está vindo para que a gente possa reinventar essas relações com as pessoas, ok. Mas não como um anestésico, porque eu não consigo, não suporto e não consigo ficar comigo. Por isso que eu começo a recorrer a procurar pessoas, né? Então, ir atrás daqueles amigos que eu não falava há muito tempo, ir atrás, de repente, de pessoas que eu não conversava. Então, se isso está vindo como anestésico, ele não é saudável, minha gente. Agora, se está vindo para que eu possa reinventar, porque nós estamos no momento de reinventar, eu preciso reinventar essa minha realidade, reinventar esse meu momento. Como que eu vou lidar de uma forma saudável com o que está acontecendo nesse momento? Porque nós vamos ter que se deparar, minha gente, como que nós vamos lidar com tudo isso depois que tudo isso passar, viu? Nós estamos preocupados quando isso vai acabar, mas eu fico preocupado quando isso terminar. Quando o pós terminar. Por quê? Porque, veja, se a gente pensar um mês atrás para hoje, há um mês atrás, as pessoas não estavam tão ansiosas, não estavam tão irritadas, não estavam tão mal-humoradas, não tinham engordado tanto quanto engordou, não estava com uma alteração de humor tão significativa. Há um mês atrás, isso não estava acontecendo. Hoje, tudo isso está o quê? Notório. Dá para ver o quanto que isso está acontecendo. Então, às vezes você liga para alguma pessoa que você falou há um mês atrás, você vê hoje, você vê que a carinha da pessoa, ela tá mais inchada, ela tá mais gordinha, ela engordou, né? Ela tá mais relaxada, ela não está se cuidando, coisa que há um mês atrás não existia. E isso vai acontecer tão naturalmente que as pessoas não vão se dando conta. Então eu fico pensando, daqui um mês mais ou menos, daqui quando você terminar isso, como que isso vai ficar, como que vai estar o pico de ansiedade das pessoas, né? Então, se atentar aos comportamentos e qual a representação de cada um nesse momento atual, né, que eu coloquei até aqui, é de grande importância para perceber se estão sendo anestésico ou substituição a uma dependência. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso entender qual que é esse meu comportamento. Eu preciso entender, compreender um pouco de mim para eu entender e compreender esse meu externo, essa minha dinâmica, né? Essas minhas questões aí do dia a dia. Eu até anotei uma questão aqui desse discurso do beber socialmente, né? E que fala, deixa eu ver aqui, que é o beber socialmente, que as pessoas alegam essa questão do beber socialmente e que é uma das justificativas que aumentou 20% a compra e o uso, só que é como eu falei em algum momento aqui hoje, como que é eu estar bebendo socialmente se eu deveria estar no momento de trabalho nesse isolamento social, né? Que é o que eu estou dizendo. Eu não estou de férias, eu não escolhi estar dentro de casa, eu não escolhi estar nesse isolamento sem contato com as pessoas. Não foi eu que escolhi, foi algo imposto. E se foi algo imposto, ele é regado cheio de regras, né? É regado cheio de responsabilidades, cheio de direitos também. Mas como que eu estou lidando com isso diante desse momento, diante dessas circunstâncias, né? Então é importante que a gente vá olhando e pare de entrar nesse movimento de unicamente criticar. Porque é muito fácil a gente criticar quando a gente faz de dependência, que aquele faz isso porque quer, porque é safado, porque não tem o que fazer, né? Porque é negligente, para quem quer, que se não parou é porque não quis. E a gente não se dá conta que nós fazemos a mesma coisa. Prova disso é a dieta. Quantas vezes você disse que ia começar a dieta e não começou? Quantas vezes você disse que não iria fazer determinada coisa, mas foi lá e não conseguiu e fez? Quantas vezes você disse que não iria falar determinada coisa mais para as pessoas e aí você não conseguiu e continua falando? Quantas vezes você disse que não iria ligar para uma pessoa e você passou algum tempo e você foi lá e ligou? Quantas vezes você disse que iria se reservar de alguns comportamentos e passou já um tempinho e você voltou a ter tal comportamento? Ou seja, é fácil eu olhar para o outro e criticar o comportamento do outro, né? Só que você, se você se observa, você vai ver que você também faz a mesma coisa
né? Você às vezes não tem a patologia dependência, mas o comportamento seu de não estar cumprindo o seu discurso, que o seu discurso é totalmente diferente da sua prática, você vai se dar conta que você está tão grave quanto qualquer patologia, inclusive a dependência. Então, vamos olhar mais para nós e olhar menos o outro, porque olhar muito para o outro é muito mais fácil no sentido de se perceber e de se olhar. Conforme meu olhar está para o externo, eu não preciso olhar para mim. E hoje em dia está muito isso. Por que as pessoas elas estão tanto nas redes sociais? Por que as pessoas estão tanto assistindo lives, né? A todo momento, o dia inteiro vendo live, o dia inteiro fazendo cursos online, o dia inteiro na varanda batendo palma, o dia inteiro. Por quê? Porque isso afasta essas pessoas de si. Eu não preciso me olhar, eu não preciso me perceber, eu não preciso me sentir. Então eu fico muito ao externo e me afasto de mim. E vem me dizer que isso é saudável? Nem um pouco, nem um pouco. Então é importante que a gente olhe para mim e não para o outro, porque eu continuo com o mesmo comportamento. Quando tudo isso acabar, que vai todo mundo voltar para a rua, todo mundo vai voltar para trabalhar, a gente vai começar a ouvir novamente as reclamações. Quando que é minhas férias? Quando que é o final de semana? Lembra quando eu falei várias vezes? Toda segunda-feira eu via nas redes sociais várias pessoas perguntando: gente, falta muito para sexta-feira? Porque não estava aguentando a semana. Agora que tá todo mundo dentro de casa, fica enchendo o saco que quer ir pra rua, enchendo o saco que quer ir trabalhar. Aí volta a trabalhar, começa a reclamar de novo, começa a reclamar do trabalho, começa a reclamar das pessoas do trabalho, começa a reclamar do chefe, começa a reclamar do trânsito, começa a reclamar da rua, começa a reclamar da chuva, começa a reclamar do sol. Seja bem-vinda, Clara, obrigado pela presença. Entendeu? Então você começa a reclamar de tudo de novo. Então hoje a reclamação é que estão dentro de casa. Hoje a reclamação é que não tem como fazer academia. Hoje a reclamação é que não tem como encontrar com os amigos. Só que até então, lá atrás, você encontrava com seus amigos? Você fazia atividade física? Né? Então, você estudava, você trabalhava, você visitava as pessoas, você tinha uma qualidade de vida, você comia direitinho, você dormia bem. Você tinha tudo isso há um mês atrás? Porque hoje muitas pessoas estão reclamando de coisas que não tinham, gente. Coisas fantasiosas, coisas que elas ouvem no dia a dia e apenas reproduzem. E aí eu vou voltar para esse meio social, quando tudo isso acabar, as reclamações vão voltar. Espero que as pessoas voltem maduras. Maduras a ponto de começar a valorizar realmente o que tem. E não desvalorizar o que tem e apenas validar o que gostaria de ter. Então olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida o que você tem. Essa é a sua realidade. Pare de se comparar ao outro. Para de se comparar ao outro. Né? A imposição, a cobrança de que por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro fez isso e eu não fiz? Para! Né? Isso é muito, né? É muita infantilidade eu ter essa dinâmica. Eu preciso olhar para a minha realidade e a dificuldade do ser humano hoje é essa. Ela está olhando para a realidade dela. E ela está vendo que tudo, muitas vezes, ela estava no mundinho dela. Estava no ciclo que ela mesma construiu. E o dependente, ele está se deparando, muitos dependentes que negam a patologia, eles estão se deparando com isso. Putz, eu não consigo ficar sem a maconha. Eu não consigo ficar sem a bebida. Eu não consigo ficar sem a pornografia. Eu não consigo ficar sem o joguinho. Eles estão se constatando muitas dessas coisas, porque estão tendo o quê? Sintomas de abstinência. Né? E aí, a angústia maior também é onde eu vou me cuidar? Aonde eu vou recorrer? Se a maioria dos pronto-socorros estão tudo vinculados a tratar o Covid-19. Hoje não tem pronto-socorro psiquiátrico para atender, por exemplo, esses quadros de ansiedade, quadros de síndrome de abstinência, que são sintomas decorrentes à ausência de substâncias no corpo. Onde que eu vou me cuidar?
Aonde que eu preciso recorrer a me tratar? Porque hoje eu estou constatando muitas coisas. Hoje eu estou constatando, né, que eu sou muito ciumento, em que eu não estou dando conta e por isso que as agressões dentro de casa aumentaram, né? Hoje eu não posso me decidir fazer isso ou aquilo porque eu preciso que isso passe. Então eu trago uma recapitulação de vida que me traz uma angústia desesperadora, porque eu faço uma avaliação da minha vida. E essa avaliação da minha vida, eu olho e eu constato às vezes que, putz, o que eu fiz da minha vida? E às vezes eu tenho uma resposta que é nada. Às vezes eu tenho uma resposta que eu não fiz nada da minha vida, que eu não construí nada da minha vida. Eu ando e nada aconteceu. Por isso que eu preciso me anestesiar todos os dias. Porque eu vejo que é uma vida paralisada. Eu apenas estou existindo. Eu não estou vivendo, né? Que é uma enquete que eu coloquei, né? Você vive ou você existe? Porque a maioria das pessoas existem. As pessoas estão só cumprindo tabela, fazendo o que tem que fazer, fazendo o que é necessário no sentido para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu salário. Mas unicamente porque eu faço o que faço? Porque eu tenho uma recompensa. Por que eu estou dentro de casa? A gente falou sobre isso semana passada. Por que eu estou dentro de casa? Só por causa de uma punição? Né? Só por causa senão vai ter algum prejuízo se eu sair? Mas se não tivesse nada disso, será que eu estaria dentro de casa? Será que eu teria a maturidade de pensar que eu preciso ficar dentro de casa para preservar o outro, para preservar a mim, para preservar a sociedade, preservar o mundo? Será que eu ficaria dentro de casa? Como eu falei, é porque não aconteceu com ninguém que você conhece, ninguém que é um ente querido. Porque será que começar a acontecer? Será que aí eu acordo para a vida e vejo que isso não é brincadeira e que isso não é oba-oba? E que a questão de eu não me cuidar, não tomar as medicações que eu preciso corretamente, não continuar me cuidando clinicamente, não continuar me cuidando psicicamente, será que só quando vier uma crise ou quando realmente chegar uma estafa, né, um limite, aí eu pego e acordo? Mas eu preciso esperar esse limite, minha gente. Eu preciso esperar que alguém do meu lado tenha o Covid-19 para eu ver que é uma coisa séria, que está uma coisa mundialmente. Ah, André, mas isso foi manipulado. Mesmo que foi manipulado, atingiu o mundo. Atingiu o mundo, né? Inclusive eu estou dentro desse mundo. Então o que eu vou fazer com isso? Não adianta descobrir quem é culpado, quem foi, quem deixou de fazer. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que fazer hoje. É isso que eu tenho que saber. Não importa quem foi ou deixou de fazer. É o que eu vou fazer hoje para que eu possa desenvolver e construir possivelmente um futuro mais saudável, um futuro mais com qualidade. Então, quando eu falo da dependência anestésico, vem daí. Eu não posso me anestesiar, eu não posso ser negligente de sair dessa realidade e ficar num mundinho paralelo. Eu não posso me anestesiar e ficar excluso de tudo que está acontecendo. Que a dependência é isso. E eu falo isso muito para os dependentes. Vamos encarar a sua realidade. A sua realidade é essa. O que você vai fazer com isso? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela presença. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a sua realidade? Porque sua realidade hoje é essa. Você não tem... Hoje as bocas, elas estão sem substância, porque as fronteiras estão fechadas, as maconhas não estão entrando, a cocaína não estão entrando. E aí o que acontece? Está tendo falta. Por isso, uma das justificativas que pode ser o aumento da compra de bebida alcoólica é isso, porque está sem substâncias químicas nas bocas. Logo, as pessoas estão aumentando o número de álcool a consumir para se anestesiar, que até então eram com substâncias. Por que todo mundo está acabando com as séries do Netflix? Porque está anestesiando, porque não tem substâncias na boca e aí estão se anestesiando com a programação da televisão 24 horas. Ou então eu fico dormindo 18, 20 horas. Eu fico dormindo, por causa que aí 4 horas eu acordo para comer, tomar banho e tal, e durmo de novo, porque eu não consigo ficar acordado. As pessoas não estão sedentárias, não estão andando, não estão exercitando. Mas anda onde, André? Ande aonde você tem. Ah, mas eu moro num quarto, num cubículo. Você dê, então, 100 voltas no seu quarto. Eu preciso me exercitar, eu preciso de circular, né? A circulação eu preciso. Por quê? Porque senão vai entupir sua veia.
E aí vai entupir sua veia, vai que entope automaticamente a veia do coração também. E aí eu começo a ter dificuldades dores nas pernas, dores nas articulações, né? Se a minha veia do coração entupir, eu vou ter dificuldade, obviamente, de respirar, dores. E aí eu vou falar que, tô coronavírus. Não é coronavírus, é porque você não está circulando. É porque você não está andando, você não está em movimento. E eu preciso estar em movimento. Né? Se eu não, eu vou postar um negocinho aí das características quando a gente tá na falta de beber água, porque uma das características quando eu tô com dificuldade aí, que o corpo está pedindo água, é dor de cabeça, né? É dor no corpo. Eu preciso fazer essa leitura e compreender qual que é essa dor. Porque senão eu vou lá, tuxo o remédio, me anestesio e eu não identifico. Né? Se eu tô com uma diarreia, eu tenho que identificar se eu comi alguma coisa, se é uma intoxicação alimentar, se tem alguma questão que está acontecendo comigo, né? Durante aí o meu isolamento, se é uma ansiedade. Por quê? Porque se eu consigo entender e compreender, eu obviamente consigo desenvolver recursos e estratégias saudáveis, não apenas anestesiando, não apenas medicando, porque às vezes nem preciso da medicação, mas eu preciso me perceber, eu preciso me entender. Só que eu também preciso me movimentar. Eu também preciso me movimentar. Eu não é mágica, as pessoas elas querem mágicas. As pessoas elas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, que as coisas surgem de uma hora para outra. E isso não vai acontecer. Então eu espero realmente que eu tenha contribuído um pouquinho aí, né, nesse assunto tão que eu sou apaixonado, mas tão sério, que é a dependência e a parte anestésicas no dia a dia. E se você acha que você está utilizando algum anestésico, se você acha que você está nesse movimento, cuidado, né? Cuidado. Tente desenvolver recursos e estratégias para que você consiga driblar de uma forma saudável, para que quando tudo isso terminar, minha gente, a gente possa estar saudável. Não que desencadeie alguma patologia que a gente vai precisar cuidar lá na frente. Porque é isso, as pessoas estão adoecendo. As que estavam adoecidas agravaram e as que não estavam adoecidas estão adoecendo diante desse isolamento social. E aí elas não se dão conta porque elas estão se anestesiando. Elas estão se anestesiando. E aí, quando esse anestésico sair, é aí que vem a gravidade maior. Porque aí eu vou me dar conta exatamente daquilo. Então, se eu estou me anestesiando dentro de casa, gente, cuidado, porque quando nós formos novamente ao externo, eu não sei se a gente vai poder utilizar esses anestésicos no dia a dia. E como o anestésico vai começar a fazer parte do meu comportamento, do meu dia a dia, a ausência dele vai desencadear e vai desenvolver alguns sintomas bastante desconfortáveis. Então, se eu estou passando o dia inteiro bebendo, eu não sei se quando eu começar a voltar a trabalhar, se eu vou poder beber o dia inteiro. E aí o meu corpo, ele vai pedir aquela bebidinha, viu? Mas só que eu estarei no escritório, eu estarei no hospital, eu estarei no consultório, eu estarei nos lugares trabalhando em que eu não vou conseguir beber. Ou vou começar a fazer isso escondido, que é um dos sintomas da gravidade do uso abusivo ou dependência. Se eu estou tendo algum comportamento que está me anestesiando nesse isolamento social, eu preciso perceber, porque eu mando a informação, gente, pro meu neurotransmissor, que é a dopamina, de que eu só consigo ter a sensação de prazer mediante aquela quantidade de comportamento, mediante aquela quantidade de substância, de álcool, de televisão, não importa. E aí eu só vou conseguir ter essa sensação de bem-estar mediante a essa quantidade. Só que quando eu voltar a trabalhar, quando eu voltar ao externo, essa quantidade que eu estou utilizando hoje, seja de substância, seja de álcool, televisão, de pornografia, de comida, seja lá o que for, ela não vai estar compatível para o meu dia a dia. E aí eu vou começar a sentir. Eu vou começar a ter desconfortos absurdos no meu dia a dia. Por isso que a gente só vai se dar conta na ausência. A gente só vai se dar conta que aquilo está sendo prejudicial e que não está sendo saudável na ausência. Então comece a experimentar isso hoje, enquanto você está no seu isolamento social e você consegue se perceber e se observar diante do seu dia a dia. Porque se começar a acontecer isso, quando você estiver dentro do seu local de trabalho, dentro da sua universidade, dentro do seu
do seu meio aí, né, que você não vai poder utilizar essa liberação da dopamina através dessa quantidade, né, de comportamentos ou de uso de substância, de álcool ou de seja lá o que for, aí você vai ver a angústia que vai ser você driblar com isso, que também não vai ser mágica, não vai ser de uma hora para outra. E aí o perigo de você querer começar a se anestesiar com outras coisas possíveis. Ou seja, eu entro num ciclo e, obviamente, esse ciclo é o que vai desencadear aí a dependência. Então, você vê que a dependência ela não é tão bobinha, ela é grave, né? Ela é muito séria, que ela vem muito sutil, né? Ela vem muito sutil, muito calminha no dia a dia, mas que ela vai tomando uma dimensão que quando você se der conta, você já está lá dentro. E aí você, obviamente, fica muito complicado, fica complexo, fica difícil, fica desesperador sair, né, diante dessa patologia tão grave, tão ainda discriminada e preconceituosa que é as pessoas diante de um quadro de doença tão sofrido, né, que são aí as pessoas acometidas com essas questões, tá? Gente, alguma pergunta que vocês têm aí? Não sei se vocês têm alguma dúvida, uma pergunta, né? Obrigado por todos que estiveram aqui comigo, né? Estiveram aí participando, pelo menos ouvindo, né? Hoje não interagimos tanto, mas tivemos aí bastante pessoas ouvindo, bastante pessoas aí podendo adquirir, né, um pouco aí desse conhecimento. E eu sempre falo, é um assunto que as pessoas realmente ficam um pouco mais receosas de se colocar. Fica mais receosa de se posicionar. Porque, querendo ou não, às vezes eu me deparo, né? Às vezes eu ouvindo, eu me deparo que sou eu. Às vezes as pessoas, eu tô falando aqui, as pessoas estão se identificando. E isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado, né? Então, é importante que a gente faça uma avaliação realmente da pessoa que somos, quem somos e como vamos ser, né? Como que nós vamos sair dessa situação lá na frente? Como que nós vamos se desenvolver quando tudo isso passar? Né? Quem será eu depois que tudo isso passar? Karen, estou fazendo toda semana, Karen, uma live com vários assuntos que a Karen tá falando aqui para eu fazer mais vezes, né? Então, toda semana eu tô experimentando aí alguns horários, dias, até para ver qual horário que eu vou ficar fixo, semanal, mas eu divulgo sempre às terças-feiras. Então, sempre às terças-feiras no meu Instagram, André Traves, eu sempre lá divulgo de terças-feiras qual vai ser o dia e horário que vai ser a live da semana. Então, compartilhem aí, chame as pessoas, né? São temas aí que, conforme vocês vão me mandando, eu vou tentando desenvolver aí o assunto para que a gente possa estar discutindo. Mas se vocês não me mandam, eu vou sempre colocando aqui assuntos e temas que eu acredito que sejam pertinentes ao desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável no dia a dia atual e também para a vida. Então, esse é o meu objetivo aqui nesses momentos reflexivos, semanalmente com vocês. E claro que eu fico muito à disposição, caso alguém queira me chamar no direct, conversar, né? Caso alguém precise aí de alguma orientação. E divulguem não só as lives, mas divulguem também a importância de um processo terapêutico, né? Seja nesse momento totalmente online. Então, eu fico muito à disposição para quem queira conversar comigo, né? Desenvolver aí um processo terapêutico, um processo de coaching, que é importantíssimo para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável, porque só vamos ter uma melhor qualidade de vida saudável real, inteira, quando nós estivermos inteiro e reais também. Não sermos personagens e sermos exatamente nós, exatamente eu. Então, tá bom, minha gente. A Karen colocou, vou tentar acompanhar e compartilhar. Obrigado, Karen. Obrigado aí. Então, um beijo a todos, que todos possamos ter um final de feriado hoje, né? Um feriado de sexta-feira santa, para alguns, para outros não. E um domingo de Páscoa também bastante maravilhoso, bastante saudável para todos que estão aqui, para os seus familiares e para todos nós. Certo? Gente, obrigado. Vou tentar gravar a live, espero que eu consiga fazer isso, como eu tô conseguindo semanalmente, né, gente? Gravar
Amanhã já vai estar lá no meu Facebook, né? Que é lá o Espaço Psicologia e Saúde e Independência, mas também eu estou colocando lá no YouTube André Traves e também aí vai ficar 24 horas aqui na nossa no Stories aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.